Etapas de um seminário. Então, nós temos o grupo. O grupo tem que estar encarregado de dar uma abertura ao seminário com a apresentação do grupo e do tema. Tá? Então, digamos assim, a Alana ficou encarregada de fazer essa introdução do grupo. Né? Ela que vai apresentar o grupo. Né? Então, ela vai chegar e vai dizer: boa tarde a todos e todas, nosso tema é tal e a equipe é composta por tais componentes. Assim evita, tá? Assim evita do outro componente do grupo, né, do outro componente que vem após, né, a fala da Alana, chegar novamente e dizer: meu nome é fulano de tal, eu vou falar sobre tal tópico. Tá? Isso dá uma quebra na estrutura do seminário. Né? E é desnecessário quando a equipe já traz a abertura do seminário com a apresentação do grupo. Tá bom? A introdução, que é a contextualização do tema, ou seja, se a Alana ela chegou para fazer essa abertura do seminário, a Alana ela vai chegar e vai falar um pouquinho sobre o que é o tema. Um resumo bem simples mesmo, bem pequeno. Tá? E vai apresentar também a estrutura dos tópicos, ou seja, nós vamos trabalhar com tais tópicos. Primeiro momento vamos falar sobre tal tópico, segundo momento tal tópico, sabe? Algo bem simples, bem resumidamente, tá? Para dar assim um link, né? Uma ligação entre aquilo que está sendo falado e aquilo que vai ser falado, tá bom? Desenvolvimento, né? Análise de cada tópico e o encadeamento lógico e coerente entre os mesmos. Tá? Então, cada tópico, uma pessoa vai ficar responsável, né? E essa pessoa responsável ela tem que fazer essa linha, esse fio condutor daquilo que foi falado antes, tá? Até como uma forma lógica e coerente, né? Entre do conhecimento que está sendo trabalhado. E a conclusão, né? As considerações finais, a conclusão, que é a reflexão, síntese e ênfase nos pontos-chave sobre o tema. Tá? Então, a conclusão, na verdade, é um apanhado geral daquilo que foi trabalhado, daquilo que foi proposto, né, e apresentado pela equipe. Discussão, claro, né, que é a consolidação dos aspectos fundamentais acerca do tema. O que a equipe vem trazendo além, né, do tema? Né? Quais são as reflexões da vida, né, reflexões das experiências dos componentes dessa equipe sobre o tema. Quais são os questionamentos que são levantados, inclusive para os demais componentes, aliás, para os demais colegas de turma, né, sobre um determinado tema. Essa é a discussão, tá? Sobre as formas de apresentação. É necessário que todos os membros da equipe tenham um domínio do tema e do tópico. Uma fala fluente e espontânea significa dizer que é importante que o aluno não fique preso à leitura do texto, né, à leitura de um papel, né, ou uma exposição decorada, porque uma exposição decorada automaticamente é uma exposição mecânica. Então, se o aluno ele conseguiu construir um slide, se ele conseguiu construir um recurso, né, necessariamente ele possui um domínio sobre o tema. Então, não há necessidade de uma leitura, você pegar um papel e começar a ler o papel na frente dos demais colegas. Tá? Até porque a gente parte do pressuposto de que todo mundo conhece todo mundo. Então, é necessário que o aluno ele tenha, né, a certeza daquilo que vai ser falado. Né? Ou seja, o domínio do tema e do tópico. Tá? Exposição do assunto dentro de uma sequência lógica. Tá? Aquilo que eu havia falado bem mais para frente, anteriormente, aliás. Essa sequência lógica significa dizer que o trabalho precisa ter um começo, meio e fim. Tá? O uso correto do tempo pré-estabelecido, que é algo também que eu falei anteriormente, né? Que tem a ver com a quantidade de equipes para o turno extrapolado, né? Estabelecido. Então, fica a cargo do tutor dividir o tempo, e esse tempo não pode ser extrapolado. Apoiar-se em 80% na fala e 20% no material audiovisual também tem a ver com o segundo tópico, né, apresentado, que é essa exposição mais voltada para a apresentação do conteúdo e não para a leitura do conteúdo. Esse terceiro tópico, na verdade, é só para deixar os informados e informadas
de como vocês serão avaliados. Então, eu vou apresentar para vocês agora o modelo de planilha para avaliação qualitativa. Quando a gente fala em avaliação qualitativa, diga-se de passagem, eu gosto sempre de dizer que é uma avaliação em que a gente atribui a nota e dá um feedback sobre essa nota. Então, por que o aluno tirou 10? O aluno tirou 10 porque ele seguiu os critérios de avaliação pré-estabelecidos. Por que o aluno tirou 5? Porque o aluno ele não conseguiu, teve algumas etapas do processo de avaliação, dos critérios de avaliação, que ele não conseguiu corresponder. Então, para isso, eu mostro para vocês aqui a nossa ficha de avaliação, tá? A nossa ficha de avaliação. Então, aprofundamento do capítulo elencado, o debate, né, público com o conteúdo aprazível, debate com o público, né, adequação da abordagem ao tema estipulado, a introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, coesão e coerência da equipe, e a organização visual adequada do slide, caso usado, relação tamanho da fonte, figura e fundo, né, significa dizer que o slide tem que estar bem apresentável, né, aos demais colegas de turma, tá? Então, essa aqui é a nossa ficha de avaliação, o tutor ele vai estar com ela em mãos para poder avaliá-los e avaliá-las, tá bom? Lembrando a todos e todas que todo componente da equipe precisa, vou ressaltar novamente, todos os componentes da equipe irão ter a vez e voz, tá? Então, se um componente não falar, ou se um componente deixar uma quebra, né, na linha do raciocínio do grupo, automaticamente um desses critérios de avaliação vai ser ferido, tá? Então, muita atenção aí na organização do seminário. E quanto ao produto final, vamos lá falar um pouco agora sobre o produto final. Vocês irão apresentar o seminário, vocês aprofundaram esse seminário. Significa dizer que vocês procuraram outros referenciais teóricos para embasar esse seminário. Então, vocês possuem aí alguns artigos, livros, enfim, que falem sobre o assunto. Enquanto produto final do seminário, os alunos irão desenvolver individualmente um paper conforme orientações abaixo. Gente, o paper é um mini artigo científico. Eu digo que é um pequeno artigo científico, por quê? Porque ele não chega a ter a quantidade de laudas que um artigo científico propriamente dito requer, tá? O paper ele vai ter mais ou menos... Esse nosso paper ele vai ter no mínimo 10 páginas, tá? No mínimo 10 páginas. Isso contando referências, tá bom? Introdução, resumo, introdução, desenvolvimento, considerações finais e as referências. Então, vai constar aí no mínimo 10 páginas, tá bom? Enquanto um artigo científico tem entre 20 e 25 páginas, o nosso paper ele vai ser de 10 páginas, tá bom? No mínimo 10 páginas. Os textos base para a escrita são os mesmos textos apresentados nos seminários. Então, os alunos serão levados a construir aí um referencial teórico, tá? E escrever, né? Escrever bem fundamentado o paper. Então, o que é o paper científico? É um pequeno artigo científico a respeito de um tema pré-definido. Sua elaboração consiste na discussão de ideias, fatos, situações, métodos, ou seja, aquilo que foi trabalhado, tá? Então, o paper, ele é o resultado de uma pesquisa científica. Então, o paper de vocês será o resultado do seminário, tá? Então, não tem bicho de 7 cabeças. Proposta de um paper. Quais são as propostas de um paper? É discutir aspectos de um assunto, ainda pouco estudado ou não estudados, aprofundar discussões sobre assuntos já estudados e que pressupõem o alcance de novos resultados, tá? Estudar temáticas clássicas sobre enfoques contemporâneos, aprofundar ou dar continuidade à análise dos resultados de pesquisas a partir de novos enfoques ou perspectivas, resgatar ou refutar resultados controversos ou que caracterizam erros em processo de pesquisa, buscando a resolução satisfatória ou a explicação da controvérsia gerada. Tá? Essas são algumas das propostas de um paper, ou seja, nada que vai fugir aí do nosso seminário, né? Vocês irão aí aprofundar as discussões sobre um determinado tema, tá bom? O paper propriamente dito, ele tem que conter aí 10 páginas, no mínimo 10 páginas. Antes de começar a escrita do artigo, é necessário que vocês reúnam aí um aparato de informações, de conhecimentos, né? De informações e conhecimentos sobre o tema, tá? Isso significa dizer
livros, revistas, artigos científicos, tá bom? Para fim de sistematização individual das ideias, é interessante que o aluno, antes de iniciar a escrita propriamente dita, organize, né, sistematize o esqueleto ou o roteiro básico, tá, das ideias, iniciando com a apresentação geral do assunto, com a proposta do artigo, né, temas, subdivisões, enfim, tá bom? Vai ser disponibilizado para vocês o modelo de paper, tá? Então, vai estar lá direitinho, modelo de paper, fonte, espaçamento, quantidade de linhas de resumo, né? Então, tudo isso vai estar disponível para vocês como modelo de paper, tá? Para que vocês possam seguir. A introdução, né? O que vai constar na nossa introdução? O assunto, o tema do artigo e seus objetivos, justificativa do trabalho e sua importância teórica ou prática, tá? Síntese das metodologias utilizadas na pesquisa, limitação quanto à extensão e profundidade do trabalho e como o artigo está organizado. Então, esse é a introdução, né? O que vai constar na introdução? É tudo isso, né? Todos esses pontos, tecnicamente, na verdade, linearmente, né? Trabalhados, bem trabalhados, com coesão e coerência, tá bom? No desenvolvimento, né? O desenvolvimento é a maior parte do trabalho, do trabalho científico, do paper científico. Então, é lá que vocês irão falar sobre a temática, aprofundar a temática, problematizar a temática, fundamentar a temática a partir dos teóricos, tá? Então, essa é a parte do desenvolvimento. Além disso, né? O desenvolvimento também vai trazer essas discussões. Se vocês quiserem trazer as discussões das experiências, das vivências de vocês, tragam para o paper, sem problema nenhum. Até porque quando a gente fala que, quando a gente pontua, né, que todo sujeito ele é construtor do conhecimento, ou seja, é um sujeito epistêmico, significa dizer que nós sempre estamos aí em processo de ressignificação do conhecimento. Então é interessante que vocês tragam o olhar de vocês, tá? Cada um de vocês traga um olhar para o trabalho científico, até como uma forma de renovar aquilo que já foi colocado, né? Como artigo científico ou como algo científico, de uma maneira geral. E as considerações finais, que são as informações, né, que vão finalizar o trabalho, né, que vai instigar uma discussão, tem a ver aí com o apanhado geral daquilo que foi trabalhado, né, com os resultados esperados, enfim. É algo bem mais amplo, né, mas que vai aí dar uma ênfase, dar um enfoque geral da ideia, né? Uma precisão e uma clareza melhor das ideias. Essas são as nossas considerações finais. Então, lá no textos complementares, nos textos do seminário, né, nós iremos disponibilizar o modelo de paper, tá bom? O modelo de paper para que vocês possam aí trabalhar melhor, né, o artigo de vocês, o paper de vocês, tá bom? Para mais informações, eu deixo para vocês o link, né, de onde eu me baseei a construir as orientações do paper, né, esse link que está disponível aí para vocês, né, e também outras orientações que vai estar disponível também no ambiente virtual. Então, agradeço a vocês, bom trabalho, tá? Estamos aqui para tirar dúvidas, tá bom? Para qualquer outra informação que vocês queiram ter, tá? Então, bom trabalho para vocês, até a próxima.